Meu nome é Gabriela Franco, eu sou jornalista e cineasta, sou jornalista especializada em HQs, né, em super-heróis e em quadrinhos. Então eu sou crítica de quadrinhos e também crítica de cinema de quadrinhos. Eu acho que é complicado a gente colocar essa pecha de filme de herói é feminista, né? Primeiro porque a maioria deles é dirigido por homens, produzido por homens e tem toda uma equipe de homens por trás desses filmes. O que eu posso dizer é que existem sim algumas diretoras, né, que fizeram um ótimo papel. Aí a gente começa com a própria Patty Jenkins, por exemplo, que foi essa digamos, pioneira, não é pioneira, mas foi uma das primeiras a dirigir filmes de heroínas no cinema, né? E depois tivemos a diretora do Eternos também. Esqueci o nome dela. A Chloe Zhao. Depois tivemos a Chloe Zhao também nos Eternos, que também deu uma outra... um outro olhar, né? Essa é a diferença, na verdade. Quando você... Eu lembro de exemplos crassos, assim. Por exemplo, vi a Mulher Maravilha pelos olhos do Zack Snyder no Liga da Justiça, e a gente vê a Mulher Maravilha pelos olhos da Patty Jenkins no Mulher Maravilha, e a diferença é brutal. Então, assim, eu não acho que existem filmes de heroína feministas. Eu acho que existem filmes dirigidos por mulheres, escritos por mulheres, que tentam ao máximo colocar a visão das mulheres ali, mas não acho que eles sejam feministas. O que a gente chama desse olhar, inclusive, é uma expressão muito usada teoricamente, é o male gaze, né? Que nada mais é do que o olhar masculino. Então é o olhar dirigido do homem sobre a mulher, sobre como a mulher é, sobre como ela deve agir, sobre o que ela sente. Então é a idealização do homem sobre a mulher, né? E não o seu retrato real, né? Não ele como deve ser, né? Então tem um filtro aí, tem um filtro do homem, que é a opinião do homem sobre a mulher. Então, Gabriela, você está dizendo que homens não podem dirigir mulheres? Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando que todo diretor ou toda pessoa que pressupõe dirigir ou criar um produto cultural sobre um outro gênero, que não pertence a esse gênero, vai ter uma idealização sobre esse gênero, não tem jeito, né? Você não é mulher, você não sabe o que está acontecendo na cabeça de uma mulher, o que se passa na cabeça da mulher. Mesmo assim, as mulheres também são diferentes, existem recortes de mulheres diferentes aí. Uma mulher negra periférica, eu não sei o que se passa na cabeça de uma mulher negra periférica, não sei o que ela pensa, na verdade, o que ela sente, né? Ela tem experiências diferentes da minha. Então, assim, a gente tem que pensar na diversidade das mulheres, né? Se entre mulheres já é difícil você recortar e pensar em todos esses detalhes, imagina um homem que, tipo, tá bem longe, tá muito mais longe do que uma mulher, no caso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que existe esse male gaze que é como se fosse um filtro, um óculos, uma idealização do homem sobre a mulher, sobre a figura que ele quer exibir ali, no caso, estamos falando do filme. Eu acho que sim, eu acho que existe assim, hoje em dia existe muito essa coisa tipo, o filme quer lacrar, quer ser feminista, por quê? Ou até filmes que trazem reivindicações de minorias, que seja, não precisa ser só mulheres, né? Por exemplo, o Pantera Negra, eles falam que é um filme que é lacrador, né? Por quê? Fala das minorias negras, falam dos negros, falam sobre assuntos que afetam os negros, falam sobre racismo, que é a opressão do branco em cima do negro. Então, assim, tipo, são assuntos urgentes que precisam ser tratados, precisam ser explorados, precisam ser justamente popularizados, e o cinema é uma mídia muito grande que abarca muita gente, né? A principal mídia, por isso que se populariza, por isso que se fala, né, tanto nesses assuntos. Se ficasse só na internet, ficasse só nos quadrinhos, teria uma outra abordagem, mas o cinema é mídia de massa, né? Então é aquela coisa muito grande que atinge muita gente, aí acaba sendo pauta, esses assuntos acabam sendo pauta. E aí você tem uma grande responsabilidade como diretor, como roteirista, em como você trabalha essas pautas, porque vai para muita gente que talvez não tenha tido nem contato com esse tipo de pauta. Porque a gente
as pessoas vivem em bolhas, né? A gente acha que não, que a gente tá aqui na nossa bolha mesmo, confortável, com todo mundo ali, né? Com consciência de classe, bababá, mas quando você sai dessa bolha, você se depara com um mundo que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Como pode? Né? Exemplo disso, tipo, os 4 anos que a gente passou aí, né? Então, assim, as pessoas não pensam como a gente pensa. A gente se cerca de pessoas, está próximo de pessoas que pensam como pensamos, mas as bolhas aí fora não pensam. Então, eu acredito que o feminismo, ele é mal visto, ele é mal explicado, ele é mal visto, né? E ele é tido geralmente ele é encarado, principalmente pelos homens, como uma tentativa de dominação das mulheres sobre os homens. E não é nada disso. Feminismo é igualdade de direitos, né, entre homens e mulheres, é colocar mulheres e homens no mesmo patamar. Então vai servir o exército, vai, né, tipo, vai ser pedreira, tipo, tem mulheres pedreiras, não sei se você sabe, mas existem mulheres que trabalham em construção civil e existem mulheres que servem ao exército. Aqui no Brasil não, mas existem no mundo mulheres que servem ao exército, que é obrigatório para elas servirem o exército. Por exemplo, Israel, a gente estava falando da própria Mulher Maravilha e a Gal Gadot serviu o exército, entendeu? Então, assim, existem. Aqui fala pro teu presidente, então, que você quer mulheres que sirvam o exército, porque existem. Agora, se não fosse obrigatório, você serviria o exército? Aí é que tá a questão, entendeu? Então a questão é da obrigatoriedade. É obrigado para os homens, mas não é obrigado para as mulheres. Assim como as mulheres são obrigadas a ter filhos, não podem abortar. E se você engravidar, se você fosse uma mulher engravidar, se não quisesse engravidar, né? O que você faria? Então é sempre questão de se colocar no lugar do outro, né? Se você, como homem, reivindica essa coisa de mulher não serve o exército, não carrega um saco de cimento. Existem mulheres que carregam saco de cimento, carregam muito mais do que saco de cimento nas costas. E não tô falando só metaforicamente, tô falando realmente, né, na realidade. E a questão de servir, a obrigatoriedade de você se registrar como pro exército, acredito que se não fosse obrigatório, muitos homens também não aplicariam a isso. Então é essa a questão. Eu acho que o feminismo, ele é mal visto, ele é mal explicado, né? E aí eles veem como qualquer tentativa de equidade, de igualdade entre homens e mulheres, como uma lacração, como pecha de feminista. Ela é feminista. Por que eu sou feminista? Porque eu quero ter os mesmos direitos que você tem? Então, assim, é complicado isso, porque aí já se mostra que existe um preconceito, né? Tipo, ou seja, mulher não, isso não é papel Aí existem aqueles que a gente chama de masculinidade tóxica e de feminilidade tóxica também, que são os papéis de gênero pré-definidos, né? A mulher faz isso, o homem faz isso. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa e aquela coisa super, né, dentro da caixinha ali, que não é nada disso, né? Você não precisa seguir esses códigos para ser considerado uma mulher ou ser considerado um homem. Primeiro você precisa se identificar como homem, como mulher. É algo que vai muito além disso, né? A gente não pode colocar no cinema, nos filmes, ainda mais filmes de cultura pop, uma responsabilidade de educação, né? Social. Não dá. Então, assim, eu acho que o próprio filme da Mulher Maravilha fez isso em alguns pontos. Aquela hora que ela está com os generais ali, que eles estão planejando o ataque, as estratégias, e ela quer falar toda hora e ela não pode falar, ela é impedida de falar, e ela chega uma hora que ela fala, como assim, gente? Eu tô falando pra vocês o que vai rolar, quais as estratégias que a gente tem que fazer, vocês não me ouvem. Porque a mulher era considerada burra, né? Tipo, ou qualquer acessório ali, ela não tinha que estar lá na cabeça daqueles homens, né? E ela reivindica isso, ou seja, ela ia pra frente de batalha, ela tinha todo o direito de chegar e falar, vamos fazer tal coisa, porque é minha vida que tá lá, eu que vou entrar lá no negócio, não são vocês. Então, novamente, a gente vê aí a posição de homens decidindo vidas de mulheres, decidindo por mulheres o que elas têm que fazer na sociedade. E ali ela reivindica o papel dela, né? Não só como mulher maravilha no caso, mas como também um soldado que iria para frente de batalha, né? Que iria colocar a própria vida em risco. Então, assim, ali a gente vê uma metáfora da mulher
na vida em sociedade, né? Ela tá ali sofrendo as mesmas coisas que os homens e não tendo os mesmos direitos desses homens. Então tem alguma coisa errada. Então quando ela reivindica por isso, ela tá mostrando que a mulher tem voz, a mulher precisa falar, ela precisa reivindicar, ela precisa procurar os seus direitos. Então, assim, essas pequenas injeções de consciência social nos filmes são necessárias e precisa haver, mas eu não acho que seja uma responsabilidade do cinema e do cinema de super-heróis, de super-heroínas, no caso. Isso, acho que isso é uma questão de educação, é uma questão estrutural, é uma questão de educação basal que vem da escola e da família, né? E vem de órgãos educadores da sociedade. E aí a gente tem escola, família, comunidade religiosa, no caso, nas comunidades do quais as pessoas fazem parte. Cai totalmente numa outra questão. Né? Outra questão, uma questão estrutural, socioestrutural, né? Então, tipo, é legal que o cinema aborde essas coisas, precisa, como Pantera Negra falou, como Mulher Maravilha falou, como Miss Marvel falou, né, da questão das minorias, das mulheres muçulmanas, de tudo, né? São recortes sociais que precisam ser mostrados para essas pessoas. Mas não é responsabilidade do cinema fazer isso. Não é responsabilidade. E a gente vai apelar para boa e velha representatividade, né? Representatividade importa sim quando você se enxerga no produto que você está consumindo, né? Até então, os produtos culturais que existiam até então eram feitos por homens para homens, né? Então a mulher sempre se via tendo que escolher qual dos meninos ela era, né? Tipo, eu, por exemplo, eu me lembro de brincar muito na minha quase pré-adolescência de Indiana Jones. Eu queria ser o Indiana Jones. E por que não havia uma Indiana Jones? Por que não havia uma Lara Croft na minha época? Entendeu? E eu não tinha uma um ícone pop, né, que me representasse ali, que eu como mulher, como menina, né? Eu me via, por exemplo, eu brincava muito de Star Wars e eu sempre era a Princesa Leia. Porque a Princesa Leia era aquela que lutava, era aquela que atirava, ela ia atrás. Então era uma representatividade que eu via, eu posso ser guerreira, eu posso ser. A Mulher Maravilha, eu me via na Mulher Maravilha. Então sempre era um ícone, né, que a gente adotava pra gente. Então, assim, os ícones são muito importantes. Ícones GLBTQIA+, ícones de minorias étnicas, né? Então, ícones negros, ícones muçulmanos e assim vai. São muito importantes para que os jovens, para que as crianças se vejam representados ali. Como foi o caso, por exemplo, da Pequena Sereia Negra, né? Da Disney, que causou uma celeuma absurda na internet, mas que foi mostrado que crianças negras se viam ali e falavam, caraca, eu posso ser uma princesa. Assim como tinha acontecido com a Princesa e o Sapo, por exemplo. Mas a sereia é aquele ícone, tipo, uma branca, loira, e que é um ser mítico. E ela pode ser representada de qualquer forma, é um ser mítico, gente. Assim como não existe dragão. Ninguém vai chegar e falar pro dragão, esse dragão aí não pode ser verde, ele tem que ser azul, ele tem que ser, né? Não, gente, é um ser mítico, é um ser que não existe. Então ele pode ser representado de qualquer forma. Azul, preto, verde, branco. E aí, por que é importante que ela seja representada como negra? Porque isso representa que os negros podem ocupar qualquer espaço, né? Eles podem estar em qualquer lugar, inclusive no lugar de um ser mítico. Porque são pessoas, eles estão do nosso lado, vivem conosco. São seres humanos, né? Eles podem ser representados, né? Através de um ser mítico. Então, isso é muito importante. Representatividade importa e muito, porque você se identifica, porque você pode contar sua história através da história daquele personagem e aquilo pode impactar a sua vida, pode transformar a sua vida. Também não sei se pode ser considerado machista, mas também não dava uma representatividade, como é que se diz? Uma representatividade idônea da mulher. Uma representatividade justa. E eu vou falar, a representatividade, a gente fica batendo sempre nessa tecla, porque representatividade,
Olha, existem, né, você não tem que cumprir uma cota de representatividade, você tem que representar bem. Não adianta você colocar uma mulher ali, que pelo teste de Bechdel no filme, por exemplo, ai, mas tem mulheres nesse filme. O filme é só de mulher, ok, mas o filme é só de mulher, mas ele gira em torno só de homens. Então, ele não é uma representatividade. Ele está representando uma mulher que não é real, uma mulher que só se preocupa com homens. Ele está se apresentando um recorte muito específico em 5 mulheres que participam de um filme. Então, assim, é uma representatividade errada também. Então, não vale a pena só representar, tem que ser representado de forma diversa. Existem mulheres de todos os tipos, gente. Existe mulher vilã, existe mulher assassina, existe mulher serial killer, existe mães que querem ser mães, existe mulher que não quer ser mãe, existe mulher que é lésbica, existe mulher que é trans, existem mulheres de todos os tipos. E elas precisam ser representadas de forma justa e correta, né? Não, então eu acho que existe meio gaze, como eu falei pra você. Talvez a gente não possa falar, esse filme é machista, a não ser que realmente tem uma pegada muito machista, né? De que subjuga a mulher, de que mulher não serve pra nada, aí tipo claramente machista. Mas eu acho que nos filmes de super-heroínas, se é que houve algum... O que eu consigo me lembrar de super-heroínas antes? Eu acho que série de televisão, né? Tipo, no audiovisual, série de televisão, a Mulher Biônica, Mulher Maravilha, né? Série dos anos 70, praticamente. Com a Linda Carter. Com a Linda Carter. Então, assim, foi isso dentro do audiovisual. Nem tinha mulher, tipo... Não tinha mulher. Tipo, a Supergirl. Teve o filme da Supergirl. Exatamente, nos anos 80, que foi totalmente mal representado também. E eles não davam nem muita vazão à questão de gênero da Supergirl. Tipo, ela só era mais uma super-heroína ali. O roteiro totalmente rocambolesco, você não nada com nada, mal feito, assim. Ou seja, mais uma vez, não é tão representado, não exige tanta atenção quanto o filme do Super-Homem, que foi um marco no cinema, né? Como os filmes do Batman, por exemplo. O filme da Mulher Maravilha foi sair depois que a personagem fez 80 anos. Não havia nenhum filme da Mulher Maravilha no cinema, enquanto haviam milhares de filmes do Batman, sei lá, 10 filmes do Batman pelo menos, e 5 filmes do Super-Homem. E eles são a trindade da DC. Eles são, tipo, os 3 maiores da DC, os 3 que mais vendem na DC. E não havia sido feito um filme da Mulher Maravilha até então. Olha que absurdo. Ou seja, ela foi deixada tão de escanteio. Por quê? Porque mulher não gosta de herói. Mulher não gosta de heroína. Mulher não gosta dessas coisas, não lê. Né? Tipo, não. Claro que lê. A mulher tava lendo Batman até agora, porque era o que tinha, né? É isso. Enquanto vocês não fizerem, vocês não vão saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Vocês precisam apostar na gente como produtora e como consumidora desse tipo de produto cultural, né? Acredito que não. Eu acredito que alguns filmes sim, porque existe sim todo um esforço da equipe, da diretora, das roteiristas, por exemplo, Mad Max, Estrada da Fúria. A gente pode ver aí, por exemplo, não é um filme de heroína, mas é um filme de heroína, né? Não é heroína de comics americano, mas é uma heroína. A Imperator Furiosa é uma heroína no filme. Ela não é de quadrinhos, mas ela é uma heroína na película. Então, assim, existe um cuidado ali dentro daquele filme dela ser representada da forma certa, das mulheres serem representadas da forma certa. Existia uma curadoria, existia uma consultoria de mulheres feministas ali no roteiro, nas falas, o que ela ia falar, como que a personagem foi, o arco da personagem foi construído. Tudo com cuidado, porque houve ali um cuidado do diretor e dos produtores de fazer aquilo ser factível, de fazer aquilo ser genuíno, de fazer aquilo ser representativo de uma forma saudável e real, né? Agora existe, por exemplo, vou pegar como um exemplo o péssimo filme da Mulher Maravilha, 1984. Péssimo, péssimo. Tudo que foi construído no primeiro filme
foi simplesmente queimado nesse segundo filme, queimado. E ali pareceu, e assim, a culpa é da Patty Jenkins. Não é da Patty Jenkins, porque a gente sabe que ela é capaz de fazer um filme representativo, como foi no primeiro. Ali, dizem a boca pequena de Hollywood que houve muita intervenção dos produtores da Warner nesse filme. Então existiu muita intervenção do estúdio naquele filme. Falar, acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Não, tem que ser menos lacrador, ela tem que sentir falta do macho, ela tem que... Gente, Mulher Maravilha, gente. Se não existe nem esperança da Mulher Maravilha superar um homem, que dirá a gente? Estamos todas perdidas, né? Ela é Mulher Maravilha, não precisa de homem nenhum. Ai, mas aí você silencia o desejo sexual da Mulher Maravilha. Gente, aí a gente entra numa outra esfera, que quem diz que a Mulher Maravilha é hétero, entendeu? Aí entra numa outra esfera, e que a gente não tá discutindo isso agora, tá? E não, o desejo da mulher, seja qual for, na verdade, o gênero dela, ou então o que ela quer, a sexualidade dela... Claro que importa, mas nesse caso a gente já estava pressupondo que ela era uma hétera e que ficou 70 anos, né, machucada ali porque o Steve não estava mais vivo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então assim, o filme, isso é um dos pontos negativos do filme, existem outros 1000 pontos, né? Como a própria... Mulher Leopardo e ela, a rivalidade entre mulheres, né? De novo, batendo nessa tecla. Ela é melhor que eu quero ser igual a ela. E aí a inveja, tipo, gente, não. Então, 1000 coisas que poderiam ter sido feitas de forma diferente não foram as escolhas, foram más escolhas. E a gente sabe, não tô eximindo a Patty Jenkins desse rolê, porque ela é diretora do bagulho e ela também podia muito bem ter colocado ali, batido na mesa e falado, não quero assim também não vou dirigir essa porcaria. Mas a gente não sabe até, né, os limites, né? Até onde ela podia ir, até onde ela não podia, quem que interviu e toda aquela coisa. Não sei, não tô nos bastidores disso, mas dizem que existiu muita intervenção do estúdio nesse longa, e por isso a coisa foi tão mal representada e foi um fiasco no final das contas, foi horrível. Então eu acho que o que precisa dentro do grande esquema das coisas, dentro da indústria de cinema de Hollywood, é mulheres em postos de liderança. Então assim, precisam de mulheres executivas, precisam de mulheres donas de estúdio. Essas mulheres vão falar o que elas querem, blá, 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 né? Não que toda mulher tenha é o que eu tava falando, gente, nem sempre a representatividade representa bem, nem sempre mulheres têm boas ideias, às vezes tem mulheres, né? Mulheres elegeram Bolsonaro, tem mulheres que elegeram Bolsonaro. Então, assim, a gente não pode contar com, é mulher, então ótimo, maravilha, vai ser sempre correta, fada sensata. Não é isso. Mas a gente sabe que foi aquela coisa que eu tava falando da distância, né? A grande chance de mulheres serem mais empáticas com causas de mulheres do que homens é muito maior, né? Então eu acho que faltam realmente mulheres em cargos de liderança em Hollywood. É isso que falta para que a representatividade nos filmes seja maior e seja mais acurada. Eu acho que hoje em dia tem muito mais quadrinhos de heroínas solo, né? Então isso tem muito mulheres mais bem representadas, não tão sexualizadas. Acho que a diferença entre antigamente e hoje é que existem opções. Antigamente não haviam opções, né? Então você era obrigado a comprar aquele gibi da Sônia a Guerreira com um biquininho de cota de malha ali, ínfimo, super sexualizado. Você fala, ok, eu quero ler isso aqui, vou ter que me sujeitar a essa porcaria. Hoje em dia não, hoje em dia existe aí uma gama de títulos solo de heroínas que você pode escolher e pode optar por não consumir essas heroínas hipersexualizadas. Existe aí Miss Marvel, existe a Garota Esquilo, existe a própria Mulher Maravilha, que não é sexualizada, existe uma gama de Viúva Negra e assim vai. Uma gama de heroínas aí que já estão... Mulher Hulk,
né? Que era bem, exatamente, que era mais, que era sexualizada e deixou de ser sexualizada. Se você vê o uniforme dela, era super cavado, era um body super cavado. Hoje quase aquele uniformezinho de fazer hidroginástica, né? Tipo, era uma bermudinha, né? Que cobre um pouco mais o corpo dela, mas enfatiza a questão dos músculos, porque isso é legal também, mostrar que mulher tem músculo. É legal, né? Você quebrar esse estereótipo de que mulher tem que ser gostosa e toda... Não, a Sonja tem músculos, a Mulher Maravilha tem músculos, a Mulher Hulk tem músculos. Já a Viúva Negra não tem tanto músculo, né? Porque ela é uma espiã, ela usa mais a cabeça, né? Ela luta, óbvio que ela luta, mas ela não tem super força como essas outras heroínas que eu citei, né? A própria Miss Marvel é uma adolescente. Sim. Né? Então, assim, ela tem um corpo de uma adolescente. Então, isso é muito legal, mostrar essa diversidade de corpos, mostrar essa diversidade de etnias. Então, eu acho que hoje a situação pode ser que elas, repetindo a sua pergunta, né, respondendo a sua pergunta, talvez esteja em pé de igualdade. Talvez hoje a gente tenha mais opções, e esteja mais tão refém de uma indústria masculinizada e sexualizada. Eu acho que é do teste de Bechdel, né? Se você pegar lá, procura lá o teste de Bechdel, então você coloca aí mesmo como artifício aí no seu trabalho, que é número de personagens mulheres que conversem entre si, que esse assunto não seja homem, né? Número de personagens mulheres que tenham um arco pregresso, ou seja, que tem uma história contada, não é aquela mulher que surge do nada e desaparece do nada no filme, né, que é colocado só como artifício, ou como a gostosa, ou como a mãe, ou como a irmã mais velha que dá conselhos. Não, ela tem uma história dentro do arco. Você sabe quem ela é, sabe o nome dela, de onde ela veio, né, o que ela gosta, né, ela é trabalhada dentro da mesma história do filme. Então essas coisas são muito importantes. São personagens tridimensionais, gente. Da tridimensionalidade para personagem feminina, para mulher. Mostrar que nem todas as mulheres são iguais, nem todas as mulheres querem as mesmas coisas, nem todas as mulheres são felizes do mesmo jeito, nem todas as mulheres anseiam pelas mesmas coisas. Então isso é muito importante. Colocar essa diversidade, colocar diversidade não só étnica, né? É muito importante também, e social, mas uma diversidade de pensamento, né? Existem mulheres de todos os jeitos, então isso é muito importante de ser colocado nos filmes. Então isso eu acho crucial, isso precisa existir em todos os filmes, inclusive e principalmente nos filmes de super-heroínas. Então, a primeira exposição de super-heróis foi quando eu era criança. Muita gente aprendeu a ler com Mônica e Cebolinha, eu aprendi a ler com super-heróis Marvel e Super Aventuras Marvel e coisa assim, porque meu pai trabalhava na Abril, né? Naquela época, eu era criança, e ele me trazia HQs, né? Ele trazia muito HQ, de cortesia do editor, né? Então vinha muito, ele trabalhava justamente na Abril Jovem, no segmento que era de super-heróis da editora Abril. Então eu recebia essas HQs e eu aprendi a ler praticamente com essas HQs. Então eu cresci muito com isso. Na minha adolescência eu devorei quadrinhos assim loucamente, de todas as formas, não só quadrinhos de super-heróis, mas quadrinhos autorais, quadrinhos europeus, né? Aí eu fui descobrindo o mundo dos quadrinhos. Eu vi que quadrinho não era restrito só aos super-heróis. Existiam os quadrinhos europeus, existia Tintin, existia Asterix, existia Corto Maltese, e quadrinhos latino-americanos, Black Sad e outras coisas mais, né? Mafalda. Então eu fui vendo essas coisas e fui abrindo esse leque. Aí depois, mais tarde, eu fiz jornalismo. E mesmo já estando no jornalismo, eu já escrevia sobre HQ. Escrevi sobre HQ para a Folha de São Paulo, escrevi sobre HQ para a revista da MTV, escrevi sobre HQ no Omelete. Na verdade, eu fui a primeira colunista mulher sobre HQ de heróis no Omelete. O Omelete ainda, eu costumo falar que ele não era nem um omelete, ele era um ovo frito ainda, né? Que era na época de 98, assim, 2000, 98, 99, 2000, era bem no começo do Omelete, e eu escrevia, chamava a minha coluna, não sei se vocês
repararam aqui, mas aqui acho que não pega, mas a minha personagem preferida da Marvel é a Elektra, que é uma anti-heroína, na verdade, eu não gosto nem de falar que ela é uma heroína, e a minha coluna chamava No Fio da Katana, né, que era, na verdade, eu fazia um compilado do que saía sobre heroínas nos quadrinhos e fazer uma crítica, né? Fazer uma crítica de se era legal, se não era legal. Então eu resenhava essas HQs. Depois eu escrevi para HQ Maniacs, aí mais tarde, lá para os anos 2000 e pouco, eu criei uma iniciativa chamada Minas Nerds, que foi um site escrito só por mulheres, né? E um dos focos dele era quadrinhos e quadrinhos de super-heróis. Então a gente fazia muita crítica, fazia crítica de cinema, fazia crítica de quadrinhos, tanto quadrinhos autorais quanto de super-heroínas, né? E tinha um olhar feminista, e feminino e feminista. Então a gente realmente metia o pau e falava, isso tá errado, né? Então a gente criticava bastante e fez bastante sucesso o site. Aí a gente até abriu o leque desse site, a gente abriu as possibilidades desse site, onde a gente começou a dar palestras em escola. Eu dei muita aula no Sesc, em alguns Sesc, sobre a jornada da heroína, né? Que é uma jornada, porque existe a jornada do herói, do Campbell, e existe a jornada da heroína, que é de uma aluna do Campbell, que ela desenvolveu. Eu dei aula sobre a jornada da heroína, que serve também para escritores de heroínas, para fazer uma jornada diferente da jornada do herói, que é diferente, né? Nós vivemos diferente. Então, e aí fez bastante sucesso o site, aí a gente parou, era um site pro bono, não tinha dinheiro de ninguém envolvido. A galera escrevia porque gostava de escrever, então escrevia por amor mesmo. Eu editava também por amor todos aqueles textos e tal. Era um trabalho bem pesado, porque era um trabalho jornalístico de muita gente que escrevia pra gente, muita gente que colaborava, muitas mulheres que colaboraram. E ele durou 7 anos e aí na pandemia a gente, né, tava todo mundo muito fragilizado, não tinha nem tempo para pensar em escrever sobre heroína, e aí a gente encerrou as atividades. A gente tem o Instagram só hoje, que é uma coisa muito mais rápida, né? Então e muito menos densa do que eram os nossos textos, né, onde eram analíticos e todo tinha um respaldo até acadêmico, tinha muita gente acadêmica que escrevia para o Minas, né? Então, era bem legal. E a gente foi citado em muitas teses também, de muitas mulheres falando sobre heroína, sobre quadrinhos, sobre como mulheres percebem os quadrinhos. Então, a gente participou de feiras, CCXP, Fast Comics, um monte de coisa, com mesas lá. Então, foi uma coisa muito legal, foi uma abertura muito, muito boa. E que também abriu portas para muitos outros sites que existem hoje e outras mulheres nos quadrinhos também aqui no Brasil. Fazendo isso. Isso é muito legal. Legal mesmo. E aí foi bem legal, e essa foi a minha jornada aí como crítica de quadrinhos, como especialista em quadrinhos. Até hoje eu continuo escrevendo no Gibizilla, né, que é o site, né, que eu e o Thiago temos. E também, recentemente, eu fui editora do Tangerina.ol, que era um site também que falava sobre cultura pop, e eu fui editora de filmes e séries lá. Então tem muitas críticas minhas sobre Doutor Estranho, sobre a jornada da própria Feiticeira Escarlate dentro de Doutor Estranho, né, que, né, horrível, que ela foi totalmente, literalmente assassinada em Doutor Estranho. Então toda a jornada que eles fizeram em WandaVision, eles jogaram fora, né, e ela voltou pro ponto zero em Doutor Estranho, que foi absurdo. Aí novamente a gente vê o quanto eles pegam mulheres heroínas e fazem o que querem com ela, né? Enquanto para os homens existe todo um preciosismo, né? Não mexe na minha historinha do Batman, não mexe na origem do Batman, não mexe. Enquanto heroínas mulheres, todo mundo tá um pouco ligando. O caso da Wanda é até curioso, porque ela tem uma fala no filme que acho que exemplifica muito bem isso que você está falando. E que ela pergunta, né, pro Strange assim, né? Quando você faz as coisas erradas, você é o herói. Quando eu faço, eu sou a vilã? Exatamente. Tá certo. Exatamente, que é o grande questionamento, né? Porque o homem é considerado herói. Então, assim, ele pode burlar certas leis, pode fazer cagada, o que ele fez em Homem-Aranha, por exemplo,
maior cagada ali, abrindo um buraco no tecido do multiverso. Ok, serviu para introduzir o multiverso no meio, mas foi uma cagada que ele fez. E aí as cagadas da Wanda? Ah, não, é mulher, né? Mulher só faz cagada. E aí, né, você vai invalidando, você vai reforçando esses estereótipos machistas em cima disso, né? Então, assim, eu fiquei muito desgostosa mesmo com o que fizeram com a Wanda no Doutor Estranho. Assim, muito mesmo, fiquei decepcionada. Eu tava tão feliz com esse filme, porque eu gosto muito do personagem, gosto muito do Doutor Estranho, mas o que eles fizeram com a Feiticeira Escarlate nesse filme, assim, eu saí arrasada. Né? E aí é outra coisa também, as diversas críticas que receberam, por exemplo, Viúva Negra, o filme da Viúva Negra. Eu super entendo que o filme da Viúva Negra foi lançado fora do timing, assim, um timing totalmente errado. Marvel, não. Né? Esse filme era pra ter sido o primeiro filme de heroína mulher, né? Viúva Negra saiu lá na frente, há 13 anos, quando os Vingadores saíram. Então, assim, todos os Vingadores ganharam filme de introdução, menos a Viúva Negra e a Feiticeira Escarlate, que eram as mulheres membros dos Vingadores. Elas, ninguém ligou. Então, teve filme do Thor, teve 3 filmes do Thor, teve 3 filmes do Homem de Ferro, teve filme do Capitão América, teve filme de todo mundo, do Hulk, teve todo mundo, menos as 2 mulheres. As 2 mulheres não ganharam filme, né, de prévia. Ninguém sabia de onde tinha vindo a Viúva Negra, não ganharam filme de origem, gente. Ou seja, as mulheres brotam, elas existem ali. Tá ali, ninguém se importa com a origem delas, ninguém se importa com a história delas. Aí isso foi contado agora. Tipo, o filme da Viúva Negra era pra ter sido lançado lá na frente, junto com os filmes dos Vingadores. E aí a Marvel teria ainda embolsado ainda mais esse título de ter sido o primeiro filme sobre heroína. Mas aí a DC correu e lançou Mulher Maravilha lá na frente, né? Então, tirando essa bola da Marvel. Ponto pra DC, né? Fez bem. Porém, aí a Marvel decidiu lançar isso aí no meio desse entre safra de filmes aí, né? Porque depois dos Vingadores, aí a galera ficou meio broxada, porque não existe um grande filme da Marvel mais. Agora que vai começar essa nova fase da Marvel, que vão começar os grandes filmes épicos, né? Mas a Viúva Negra é um filme de espionagem. É um filme, é tipo um James Bond de mulher. E eu achei incrível isso, precisa ter. Precisa ter um filme de espionagem com uma espiã muito foda e tal, e mostrar de onde veio a Viúva Negra, de toda a opressão que ela sentiu. Caraca, ela veio da Rússia comunista, gente. Ela foi criada para ser uma máquina de matar. E era uma pessoa, né? Então, tudo isso... Aí a galera começou a juntar toda essa história, essa jornada da Viúva Negra e conseguiu entender agora quem é a Viúva Negra dentro dos Vingadores. Por que ela agiu da forma que ela agiu. Pena que foi só depois que ela morreu. Exato! Ou seja, né, timing totalmente fora. Mas é isso. As mulheres são sempre relegadas, sempre deixadas para escanteio, sempre deixadas para segunda opção. Vamos ver um filme de uma heroína aí pra gente bombar? Vamos. Exatamente. Né, na verdade, ela nem heroína não gosto nem de falar essa palavra, porque ela não é uma heroína. E, gente, a Elektra foi totalmente mal representada em todas as produções audiovisuais que tentaram fazer dela, né? A Elektra é uma criação do Frank Miller, que foi um dos roteiristas do Demolidor, né? Foi o melhor roteirista do Demolidor que teve, o criador do Cavaleiro das Trevas, enfim, se vocês quiserem uma referência sobre quem foi o Frank Miller. E ela foi criada para ser o quê também? Uma sidekick, uma vilã, uma namorada do Demolidor, e ela cresceu de uma forma que ela ganhou HQ solo, que ela começou a participar de equipes, sendo, né, líder de equipes, Thunderbolts e outras coisas. Mas no audiovisual, ela foi muito mal representada, tanto na série do Demolidor como na série dos... Os filmes do Ben Affleck? O do Ben Affleck foi terrível, mas ela foi representada no filme do Daredevil da Netflix. Ela participou da série. Sim. E depois de qual que é aquele série, amor? Defensores. Depois em Defensores ela aparece também, porque nos quadrinhos ela também faz parte dos Defensores. Mas também totalmente mal representada. Então, assim, a Elektra ela é uma personagem tridimensional, muito rica, que geralmente eles não conseguem passar pra tela.
essa personagem. É muito... Fica sempre faltando alguma coisa e ela fica mal representada e estereotipada. Mas ela é a minha personagem preferida. Eu me sinto representada, eu me senti muito representada pelo Mulher Maravilha, muito mesmo. Até pela questão pelo primeiro Mulher Maravilha, né? Até pela questão do que ele representou, né? Do que a estreia desse filme representou, do que a feitura desse filme representou, que essa questão de romper esses 80 anos de silêncio que a indústria cinematográfica fez, e fez questão de não enxergar o potencial da Mulher Maravilha, e só então, quando os outros filmes de heróis começaram a fazer sucesso, eles pensaram, vamos fazer sobre a Mulher Maravilha, né? Tipo, uma das primeiras heroínas que surgiram nos quadrinhos. E realmente, ela foi uma das primeiras heroínas que surgiram nos quadrinhos. Uma das primeiras heroínas a ganhar um quadrinho solo dela. Não tinha. Né? Tinha Xena, a Rainha das Selvas, e aí Mulher Maravilha, né? As outras eram participações... Haviam outras heroínas na época, mas nenhuma delas era essa heroína de ter poder, um poder cósmico, uma coisa tipo abençoada pelos deuses e tal, que é o que configura grande parte do que a gente chama de super-heróis, né? Ela foi uma das primeiras. E, então, pra mim, isso foi muito importante. Eu gosto muito do filme da Mulher Maravilha, eu gosto muito do filme da Capitã Marvel, muito. Eu acho que ela é uma personagem incrível, que não foi usada em todo o seu potencial ainda. Eu gosto muito de WandaVision, gosto muito da série WandaVision. Eu acho que o arco que eles fizeram pra Wanda foi tão lindo, foi tão redondinho, foi tão bonito, fechou ali o ciclo dela. Por isso que me doeu tanto ver que tipo, tudo isso foi jogado fora em Doutor Estranho. Que mais? Eu gosto muito de Miss Marvel. Eu gosto muito da série, eu acho a série muito linda, a proposta que ela traz para ter uma linguagem realmente muito mais jovem, mais adolescente, de mostrar o que seria um adolescente, gente, tipo uma Peter Parker, né? Tipo, é um Peter Parker, mas é uma menina. Então é muito legal a gente falar sobre isso. O que mais? Acho que esses são meus preferidos. Eu gosto muito de Viúva Negra, mas ainda não é o meu filme preferido, mas acho que o meu preferido de heroína realmente continua sendo Mulher Maravilha. Primeiro, Mulher Maravilha. Não, 1964. Não, esse não, esse eu quero esquecer. Que sei que existe. Assim como as aparições da Elektra no audiovisual, também quero esquecer que existe. Ai, eu mudaria muita coisa. A começar, como eu falei pra você antes, a começar pela pirâmide, né? Pela pirâmide aí da indústria cinematográfica. Ter mulheres em cargos de liderança. Né, em procurar estúdios comandados por mulheres, em ter equipes cheias de mulheres, em ter opiniões diferentes de mulheres, em colocar pesquisar com mulheres, né, e colocar o máximo de mulher nessa equipe, em toda essa pirâmide da indústria cinematográfica. Eu acho que eu colocaria muito mais diversidade, mulheres diversas, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres de outras etnias, ou de outros estratos sociais, para ter visões diferentes, para dar essa dimensão para as personagens serem tridimensionais, para elas serem não serem personagens simples, né? Elas terem densidade, serem pessoas. E você realmente acreditar naquela jornada, né? Então, eu acho que novamente, eu acho que o principal, o que falta, a última fronteira dessa indústria são mulheres no cargo de liderança. No que eu falo são mulheres donas de estúdio, donas de produtoras. Né? Mulheres que chegam lá e falam, eu quero fazer esse filme, eu tenho dinheiro para fazer esse filme. Mulheres milionárias, existem muitos homens milionários aí que colocam dinheiro em cada cocô de produção aí, que você fala, meu Deus, não é possível que essa produção, sabe, ganhou dinheiro de um cara foi lá e pôs dinheiro nisso. Então, eu preciso de mulheres milionárias que queiram investir na indústria cinematográfica, investir em outras mulheres. Então, Oprah Winfrey, por favor, dê seu dinheiro pra gente, pra fazer, né, pra fazer
Beyoncé, Oprah e todas essas mulheres riquíssimas, Rihanna, né? Essas mulheres riquíssimas e maravilhosas aí, deem o seu dinheiro para a indústria cinematográfica. Angelina Jolie já tem a sua própria produtora, outras mulheres também têm a sua própria, mas elas precisam crescer nessa, né? Nessa disputa acirrada aí, que são com os gigantes das indústrias, né? De concorrer com uma Warner Bros., de concorrer com uma Paramount, de concorrer com uma 20th Century Fox, que são grandes conglomerados aí, Disney, né? Tipo, Disney. Exatamente, a própria Disney. Então precisa de mulheres lá em cima. Precisa de mulher com muita grana falando, não, eu quero fazer esse filme, sim, vai ser feito, vai ser... E aí, colocar, envolver outras mulheres em todos esses processos. Acho que é isso que falta. Sim, muita. Sofri muita misoginia, sofri muito ataque. A própria criação do Minas Nerds foi fruto de um ataque que eu sofri. Porque eu participo até hoje, né, de muitos fóruns de quadrinhos, muitos fóruns de discussão de quadrinhos, sobre quadrinhos. E na época... Até uma coisa engraçada, porque veio à tona recentemente. Mas na época, uma moça estava procurando exemplos de heróis LGBTQIA, ou que tiveram envolvimento não hétero, né? Nos quadrinhos, e eu falei alguns para elas, tipo o Hulkling, blá, isso aqui, né? Tipo, os heróis LGBT. E aí eu falei pra ela, a título de curiosidade, o Wolverine se envolveu com o Hércules num universo, né, que não é canônico. Universo paralelo aí, que não é canônico. Mas aqui, aí mostrei, né, eles se beijando, porque tem uma capa icônica, assim, tipo, os caras, o Wolverine e o Hércules, tipo, dois ursões, né? Homem peludo e tal, se atracando, né? E aí... Vem um cara que ele ficou simplesmente doente com esse exemplo que eu passei pra ela. Aí, no primeiro momento, eu falei, ok, né, reclama com o Stan Lee lá, com a Marvel, não tem nada a ver com isso. E passou. Só que no dia seguinte eu descobri que ele tinha hackeado minhas redes, hackeado meu cartão de crédito, hackeado tudo, mandado foto alterada minha para todos os meus contatos. E foi um trabalhão. Eu fiquei fora das redes, assim, tipo, alguns bons meses, acho que uns 5 meses. Fiquei reclusa, eu quis desistir de escrever, eu quis desistir dos quadrinhos, eu quis desistir de tudo. Então, foi muito duro, foi muito duro. Aí eu fui atrás do que fazer, foi processado, depois, né, não foi preso, mas foi processado, teve que pagar a fiança, sei lá, um monte de coisa. Mas, então, assim, sim, fui direto. Quando eu falo, geralmente, sobre quadrinhos, principalmente sobre quadrinhos de super-heróis, vem muito homem me calar, me silenciar, falar que eu não sei nada, que eu não sei o que eu tô falando, né? Teve muito editor que fez isso comigo enquanto eu escrevia como jornalista. Então teve muito editor que chegou para mim e falou: você não tem que ficar escrevendo sobre quadrinhos, escreve sobre os melhores uniformes de heroínas, que é o que mulher sabe fazer. Né? Escrever sobre moda é o que mulher sabe fazer. Né? E aquilo foi muito difícil, me tranquei muito no banheiro para chorar, né? E foi muito difícil. E hoje estamos aqui, não quero saber se você gosta do que eu escrevo, se você não gosta do que eu escrevo, é isso aí. As mulheres estão aqui, elas vão ocupar espaços, elas sabem do que elas estão falando, elas estudam quadrinhos, elas são especializadas em quadrinhos, como eu sou, e a gente vai continuar falando, quer você queira ou não. Chora, nerdola. Eu sempre falo isso toda vez que me perguntam, o que você falaria para as mulheres? Eu falaria isso, gente, a mulher ela é criticada por existir. Ela é criticada simplesmente porque ela existe na sociedade. Ela é um incômodo para a sociedade. Então, já que vão falar, faz mesmo, faz. Eles vão falar se você fizer e vão falar se você não fizer. Então, faça. Então, faça o que você tem vontade de fazer. Se é escrever quadrinhos, vai atrás, estuda. Escreve quadrinhos. Se é desenhar quadrinhos, vai atrás, se especializa. Desenha, aprende desenho. Se é você ser crítica de quadrinhos, vai, estuda como ser crítica de quadrinhos, como escrever sobre, né? Então, vai atrás do seu sonho, vai atrás do que você quer. Se é fazer filme, vai estudar para ser cineasta, para ser diretora. O caminho não vai ser fácil, vai ser difícil, porque pra gente é sempre o dobro de dificuldade, né?
E se você ainda for mulher dentro de um recorte social específico, ainda pior, né? Dentro de uma certa etnia, ainda pior. Então, a gente sabe de todas essas dificuldades, que essa desigualdade, na verdade, impacta na nossa vida, mas faça. Então, é isso. Vou falar de você fazendo ou não. Então faz, dá motivo para eles falar.